Procure o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 34. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 34, versículo 1. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. É isso mesmo que você está lendo aí? É isso mesmo? Vou ler de novo. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí, preste muita atenção. O Jacó, ele tinha 12 filhos homens, mas tinha uma moça também, a Diná. A Diná era a única filha mulher do Jacó. E para os intérpretes, para os teólogos eruditos, eles dizem que nesse episódio aqui, a Diná tinha 15 anos de idade. A Diná, ela não nasceu em Canaã. A Diná, ela nasceu na Mesopotâmia. Então, quando Jacó, ele voltou da Mesopotâmia e trabalhava com o seu tio Labão, ele trouxe toda a sua família, inclusive a Diná. E havia pouco tempo que eles estavam morando em Canaã. Aí o que aconteceu? Essa moça, de apenas 15 anos de idade, já estava se familiarizando com o local. Mas, como ela era uma pessoa ingênua, não tinha maldade, esse homem aqui, o Siquém, filho de Amor, era um jovem também, mas era um cananita. Um cananita, ele não pensa, amados, como você pensa. Você tem o Espírito Santo de Deus, você não tem maldade, mas uma pessoa do mundo ainda tem. Ele não pensa como você. Então o que ele fez? Ele estuprou a Diná e humilhou aquela moça. E quando os seus irmãos, eles souberam, ficaram revoltados. Era a única moça da família. Mas, como a própria Bíblia diz, vamos ler de novo. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra, para conhecer as moças dali, os jovens também, para saber o comportamento, como eles se vestiam. Como ela não tinha maldade, ela achou que as pessoas também eram como ela, que não eram maldosas, traiçoeiras. Ela queria apenas conhecer o lugar, porque ali era onde ela iria viver. Mas o erro dela foi querer conviver com aquelas pessoas daquele lugar. Amados, não queira conviver com as pessoas do mundo. O maior erro da pessoa é quando ela está na casa do Senhor, mas ela se envolve com pessoas que não têm o Espírito Santo. Amados, preste atenção, ele não pensa como você, pode ter certeza, não pensa como você. Pastor, mas é gente boa. Mas não tem o Espírito Santo, meu amigo. Vamos ver o que diz aqui
o apóstolo Tiago. Então essa aproximação demasiada com esse povo cananeu trouxe esses problemas. Traz sempre problemas, amados. Uma pessoa que é da igreja, ela não deve se envolver com a pessoa do mundo. Vai atrapalhar a tua comunhão com Deus. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele não tem, amados, a fé que você tem. Vai ter um momento na tua vida que você vai ter problemas. Ele vai atrapalhar você a estar na casa do Senhor. E quando eu falo ele, pode ser ela também. Ela também pode fazer isso. Lembra da Dalila? A Dalila era uma filisteia. E não era para o Sansão se envolver com ela. O Sansão não era bobo. Ele sabia que ela queria enganar ele. Mas mesmo assim, ele deixou. Vamos ver aqui o que diz a carta do apóstolo Tiago no capítulo 4, no versículo 4. Isso aqui se chama, amado, mundanismo. Quando a pessoa da igreja, ela quer se envolver com as coisas do mundo. Olha para mim aqui, você sempre vai se dar mal. Você não vai convencer uma pessoa do mundo, não. É mais fácil ela convencer você. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, amados, as pessoas do mundo, você tem que conviver com elas? Tem. Mas, amados, em primeiro lugar na minha vida, na tua vida, tem que estar o Senhor. Vamos até o Evangelho de João. Então a Diná não tinha maldade. Ela achava que as pessoas eram como ela, que respeitavam as outras, que tinham dignidade. No trabalho é do mesmo jeito também, irmãos. Cuidado. Cuidado com os cananitas no trabalho também. É em qualquer lugar. Vamos lá. Capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do versículo 15. Aqui o Senhor está orando pela igreja, pelas pessoas que confiam nele, como a Diná. Ele diz, ó: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olhe para mim, por isso que ele quer que você fique distante dessas pessoas. Você não vai pagar, amados, o mal com o mal. Por isso que você não deve se envolver com as pessoas do mundo, que não tem o Espírito Santo de Deus. Ele não respeita, amados, o outro. Então, esse jovem, nós vamos ler aqui, vamos voltar. Vamos voltar para o livro de Gênesis. O que aconteceu foi que eles queriam que a família do Jacó vivesse ali em harmonia, mas que para eles não havia diferença. Olha, Jacó, você tem a sua religião, nós temos a nossa, não tem importância isso aí não. Você pode conviver conosco aqui. Preste atenção, amados, como o diabo faz aqui. Gênesis 34, a partir do versículo 8. Preste atenção que para eles estava tudo bem. Para eles não aconteceu nada. Capítulo 34, versículo 8. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e os irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes.
aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Preste atenção que para eles não havia maldade. Não, vocês podem ficar conosco aqui. Vocês podem se casar com as nossas moças daqui. E também vocês podem dar as moças para se casarem com os jovens daqui. Olha, não tem importância não. Não tem importância para você. Então, amados, quando a pessoa faz isso, ela se junta com a pessoa do mal, o que é que vai acontecer? É mais fácil aquela pessoa do mal ficar para o bem, ou aquela pessoa do bem ficar para o mal? O que é que você acha? A maior influência. Olha, na matemática existe uma regra: mais com mais é quanto? Mais com menos. Compreendeu? Mais com menos é menos. Então, quando você se envolve com a pessoa do mundo, é mais fácil, amados, essa pessoa tirar você da presença de Deus do que você levar ela para Deus. Nunca confundo, amados, relacionamento, namoro, noivado com evangelismo. Pastor, mas eu estou evangelizando ele, eu estou evangelizando ela. É mais fácil ela evangelizar você e tirar você da casa do Senhor. Então o que aconteceu? Olha, você pode estar conosco, você pode viver conosco, não vai ter diferença nenhuma, você pode conviver. Tem diferença sim. Nós não podemos achar, amados, que não há diferenças. Vamos aqui, livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7. A pessoa, amados, que entregou a vida para o Senhor, não pode achar que tudo é normal. Olha para mim aqui. Para essas pessoas tudo é normal, irmãos. Pode se casar com uma pessoa do mesmo sexo, e pode entrar no banheiro de homem e entra no banheiro da mulher. Irmão, isso aí para a gente não é normal. A gente não pode achar que isso é normal, irmãos. Isso aí está errado. O que está errado continua errado. O pecado continua sendo pecado. Para nós, irmãos, não pode ser normal. Está errado e pronto. Não, olha, Jacó, você pode viver conosco aí. Não. Olha o que dizia a lei, amados. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, ao qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, e os perezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança. Não tem acordo, irmãos. Nem terás piedade delas. Às vezes a gente tem pena de uma pessoa que está errada. Ter pena de alguém, ajudar alguém, tudo bem. Mas é falar para aquela pessoa também se ela está errada. Se ela continuar naquele caminho, o caminho dela vai ser a morte eterna. Eu posso sim. E até o Senhor Jesus nos ensina a ajudar alguém, mas ajudar da forma correta. Ajudar, mas mostrar para ela o que está errado, para que ela mude. Não pode viver daquela forma. Continuando, versículo agora 3. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Essa era a regra. Não, Jacó, mas olha, isso aí está ultrapassado. Não, isso aí mudou. Tem pessoas, amados, que querem mudar até os textos bíblicos, porque estão ultrapassados. Tem certos pastores que se dizem pastores, mas não são, irmãos. A gente vê claramente como é que um pastor, irmãos, ele vai se casar
com outro pastor. Irmão, pelo amor de Deus, não tem como, irmão, isso aí não pode. Pastor, mas é os novos tempos. Não, amados, a Bíblia é a mesma, a Bíblia não muda. Errado é errado, e o pastor ou a pastora, ela tem que pregar a verdade e tem que viver a verdade. Se não fizer isso, não é pastor. Eu não tenho a mínima obrigação de reconhecer aquela pessoa como pastor, não tenho. Então o que dizia a palavra? Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e teus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Essa continua sendo a regra. Então, em certos pontos, irmãos, nós temos que ser bem radicais. Em certos pontos nós temos que ser radicais. Pastor, mas é o pé da letra? É óbvio que nós temos que ter sabedoria em muitos casos. Mas, amados, a Bíblia não mudou, a regra é a mesma. Hoje eu sou de Deus, então eu tenho que obedecer ao Senhor. O que é que a Bíblia diz? Sejais santos como eu sou santo. E olha o que aconteceu, amados. Vamos voltar. Pastor, e aí eles aceitaram? Vamos ver aqui. Quem já leu sabe que não foi muito bem essa história. Capítulo 34 de Gênesis, versículo 13. Eles se fizeram que aceitaram. Agora, você vai ver que o próprio Jacó, ele não tomou a frente. Quem deveria tomar a frente era o próprio pai. Quem tomou a frente foram os irmãos. A Diná era irmã deles por parte de pai. Só alguns que eram realmente irmãs também por parte de mãe, compreendeu? Esses que eram irmãos dela por parte de mãe também, que tomaram as dores e não aceitaram. Vamos ver. Olha o que pode acontecer, irmãos. Irmãos, isso aqui é trágico. Olha o que pode acontecer quando a pessoa acha que não tem nada a ver. Gênesis capítulo 34, a partir do versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó. Olhe para mim, quem deveria tomar a responsabilidade era o próprio Jacó? Quem tomou a frente foram os filhos? Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia violado a Diná sua irmã, e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dá a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Então aqui parecia que estava tudo bem, não era isso? Olha, preste atenção, vocês querem mesmo se aparentar conosco? Seremos só um povo só? É isso que vocês querem? Então vocês têm que se circuncidar. Então aquelas pessoas, elas iam fazer qualquer negócio. Uma pessoa do mundo, irmãos, olha, você quer realmente estar comigo? Então eu vou levar você para a igreja. Ela vem? Vem. Mas aquela coisa toda, ela vem uma vez e 8 não. Ela vem para fazer você de bobo, muitas vezes. Eu vou para a igreja com você, mas olha, na próxima semana você vai para tal lugar comigo. Aí a pessoa vai consentindo, vai aceitando certos acordos. Por isso que a Bíblia diz: não tem acordo, não há acordo. O acordo é esse: se a pessoa realmente ela quer buscar a Deus, se ela realmente quer, amém. Mas vamos lá, versículo agora 16. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor
e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Olha para mim aqui. Então parecia que estava tudo bem, mas era só uma trama, amados, dos irmãos da Diná. Eles não aceitaram. Olha o que eles fizeram, irmãos. Capítulo 34 ainda do livro de Gênesis, versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná. Olhe para mim, esses aqui eram os irmãos tanto de pai como de mãe. Eles não aceitaram. Os outros até que ficaram calados, mas esses dois aqui não aceitaram. Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Pastor, que trágico, hein? Pois é. Quando a pessoa se envolve com as pessoas do mundo, a história não acaba bem. Pode acontecer que a pessoa se converta? Pode, tudo bem. Mas a maioria das histórias, amados, não vai acabar bem. Acaba de uma forma trágica. Eles não engoliram aquela história. O Jacó, ele estava para pensar o que iria resolver. Ele tinha mais experiências, mas os filhos tomaram a frente, porque amavam a sua irmã. Era a única irmã que eles tinham, irmãos, de 15 anos. Então, às vezes a pessoa toma certas atitudes, irmãos, mas é porque ela está levada pelo mal. Se nós deixarmos, amados, o mal ele entrar na nossa casa, pode acontecer isso, porque a pessoa é um ser humano. Eles ficaram enfurecidos e o diabo tomou a frente. Então eles mataram todos. Todos os homens da cidade foram mortos por causa do que aconteceu. Então, o que nós tiramos de tudo isso? Que todas as vezes que a gente se envolve com o mundo, o que a Diná queria, despretensiosamente, queria conhecer o lugar, mas ela era boba. Amados, para o mundo, você é bobo. Para o mundo, você, olha, significa nada. Eles querem enganar você facilmente, querem fazer você de tolo. Muitas vezes a pessoa acha que a gente rasga dinheiro. Ah, você tem que me ajudar porque você é da igreja. Ah, pastor, me dá uma cesta básica. Vocês são da igreja, tem que ajudar. É, meu amigo, mas nós trabalhamos também com o lado espiritual. Não adianta eu dar uma cesta básica para você hoje, amanhã, acabar a cesta básica e você continua do mesmo jeito. As pessoas pensam, amados, que as coisas são assim, porque você é da igreja, você é bobão. Mas não é, amados. Então, nunca esqueça disso. Todas as vezes que você se envolver com as coisas do mundo, despretensiosamente, sem maldade, lembre, a pessoa do mundo, ela ainda tem maldade. A pessoa do mundo continua maliciosa, continua maldosa. Ela pode trair você facilmente. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Primeira carta do apóstolo João, já quase no final da Bíblia. Vamos lá. Ah, pastor, se fosse a minha irmã também. Irmãos, não julgue o próximo, tá bom? Nunca julgue o próximo, porque você não passou por uma situação dessa e nem queira passar. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2,
a partir do versículo 15. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife, tá bom? Grife aí, marque aí, para você não esquecer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga amém por isso. Então, amados, faça sempre a vontade de Deus. Quando o Espírito Santo falar para você que você deve abandonar, que você deve deixar aquela situação, faça isso, deixe. Como está escrito, não tenha piedade, porque Ele não vai ter piedade de você. Pode ter certeza disso. Ah, pastor, mas olha, é assim mesmo, irmãos. Amar as pessoas e amar ao próximo é falar a verdade para ela. Às vezes é melhor você falar uma palavra dura que seja verdade do que você amaciar demais e você não está praticando o evangelho. É melhor falar a verdade. O que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que está escrito na palavra. Amém? Vamos finalizar voltando para o livro de Gênesis. Aí o que aconteceu foi que Deus falou com Jacó sair dali. Jacó, sai daí, urgente. Gênesis 35, versículo 1, para a gente orar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Amém? Então o que Deus pediu para ele: sai daí, não adianta ficar mais aí. Às vezes, amados, a situação está tão cômoda que tem que acontecer um alvoroço para ver se você abre os teus olhos. Não podemos nos acomodar, amados, naquilo que está errado, para não deixar que aconteça algo pior. Tudo que acontece, amados, tem uma história por trás. Ah, pastor, estourou a bomba agora. É, meu amigo, mas tem uma história, não é de agora não. Se essa história não parar por aí, vai se agravar ainda mais. Por isso, amados, é bom que você dê um basta. Amém? Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, bem forte, bem forte. Aplauda forte ao Senhor essa noite.